Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Nessa aula, nós vamos falar sobre soma dos ângulos internos e externos de um polígono convexo. Eu sou a professora Fabiane Farias, então acompanha comigo aqui essa aula aí na sua tela. Vamos falar então sobre os elementos de um polígono e mais uma vez, né, nós vimos que entre os elementos de um polígono estão os lados, os vértices, né, os ângulos internos, vimos aí também nas nossas aulas anteriores, sobre os ângulos externos, né. Então, quando o polígono é convexo, né, nós também podemos pensar nas suas diagonais e criar propriedades, né, aí, como a soma de seus ângulos internos e a soma de seus ângulos externos. Então, observe a figura aí que já foi apresentada também em aulas anteriores, né, que é uma figura que mostra aí o que é um ângulo interno ao polígono e o que é um ângulo externo, né, a esse polígono. Observe que nessa figura também, ó, nessa segunda figura, nós temos os ângulos internos, né, grifados aí em laranja, né, e nós temos os ângulos externos aí apresentados em lilás, certo? Então, em um polígono, quanto maior é o número de lados, né, maior vai ser essa medida dos ângulos internos. Então, considerando as diagonais traçadas por apenas um dos vértices de um polígono, então é possível a gente perceber que elas formam um triângulo, certo? Nós vimos na nossa aula anterior aí de diagonais, né, que quando elas vão sendo traçadas dentro do polígono, elas vão formando triângulos dentro desse polígono. Conforme nós aumentamos os lados desse polígono, a quantidade de triângulos formada também vai aumentar. Então, em um quadrilátero, nós conseguimos formar aí dois triângulos, percebam aí, né? No quadrilátero, quando a gente traça a diagonal, nós formamos dois triângulos. Considerando que em cada triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero vai ser 2 vezes 180 graus, certo? Que é igual a 360, concordam? Bom, em um polígono de 5 lados, que é o pentágono, né, nós formamos, então, 3 triângulos, estão vendo aí? Muito bem, então, dessa forma, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, é igual a 180 graus, nós vamos ter que a soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser igual a 180 graus vezes 3, ou seja, 540 graus. Em um polígono de 6 lados, que a gente chama de hexágono, né, nós formamos 4 triângulos aí a partir de suas diagonais que saem de um único vértice, certo? Então, observe aí que a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo é 180 graus, e como nós temos 4 triângulos, então nós vamos ter 4 vezes 180, que é igual a 720 graus. Bom, então vamos falar da soma dos ângulos internos, então, de um polígono convexo, né? Então, nós percebemos que a diferença do número de triângulos formados e o número de lados do polígono é sempre igual a 2, certo? Então, nós concluímos que, quando um polígono tem 3 lados, a soma dos seus ângulos internos vai ser igual a 3 menos 2 vezes 180, certo? Então, 3 menos 2 é igual a 1 vezes 180, 180. Esse polígono de 3 lados nós chamamos de triângulo. Quando o polígono tem 4 lados, então a soma dos ângulos internos vai ser dada por 4 menos 2, que é igual a 2, vezes 180, que é igual a 360 graus. Quando o polígono tem 5 lados, que é o pentágono, a soma dos seus ângulos internos, que nós estamos chamando aí de SI, vai ser igual a 5 menos 2, né, vezes 180, que é igual a 3 vezes 180, que é igual a 540. Quando o polígono tem 6 lados, que é o que a gente chama de hexágono, a soma dos seus ângulos internos vai ser dada por 6 menos 2, que é 4, vezes 180 graus, né, que é igual a 720. Então, quando o polígono tem N lados, como é que eu posso construir aí a soma dos seus ângulos internos? Então, quando ele tem N lados, eu vou sempre utilizar a fórmula N menos 2 vezes 180 graus. Então, portanto, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é calculada sempre pela expressão SI, que nós estamos chamando aí de soma dos ângulos internos, igual a N menos 2 vezes 180. Lembrando que quando eu for fazer a aplicação dessa fórmula, eu preciso primeiramente resolver o que aparece dentro do parênteses e depois realizar o produto, né, com 180 graus. Bom, vamos falar de um valor aí de um ângulo interno, então, desse polígono convexo, né? Se eu quiser calcular o valor de um ângulo interno
de um polígono convexo? Então, basta que eu divida aí a soma desses ângulos internos pela quantidade aí de lados do polígono. Lembrando que isso, né, só pode acontecer em polígonos regulares, né, já que todos eles possuem os ângulos internos aí com a mesma medida, certo? E também todos os lados aí, né, com a mesma medida. Então, quando eu quiser encontrar o valor de um ângulo interno desse polígono, né? Então, o ângulo interno aí, o AI, basta eu fazer a soma dos ângulos internos, né? Que é o SI, dividido pela quantidade de lados, que é o nosso N. Bom, falaremos então agora sobre os ângulos externos, né? De um polígono convexo. Observe que um ângulo externo, gente, vai ser aquela abertura, né, entre o prolongamento de um lado de um polígono e o lado adjacente a ele, né? Nós vimos isso nas nossas aulas anteriores. Observe, por exemplo, né, os ângulos que aparecem externos aí dessa figura. Estão vendo aí? Nós temos, né, os ângulos assinalados com as letrinhas gregas aí, né, que aparecem aí fora, que são os ângulos externos, né, já que eles representam justamente essa abertura entre um lado do polígono e o prolongamento do lado adjacente a ele, certo? Então, como é que eu faço para somar os ângulos externos de um polígono convexo? Gente, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é muito fácil, é sempre igual a 360 graus, independente do polígono. Então, observe aí que a soma de um ângulo interno com seu respectivo externo, né, é sempre igual a 180 graus, não esqueça disso, né, já que eles são suplementares, né, eles são ângulos adjacentes aí que estão lado a lado, formando entre eles o que a gente chama de ângulo raso ou ângulo de 180 graus, né. Observe aí na figura, ó, o ângulo interno, né, somado com seu externo aí, vai ser igual a 180 graus, né? Estão vendo o interno em vermelho e o externo em azul aí na nossa figura, né? Eles são ângulos adjacentes, né? Estão lado a lado aí, formando esse ângulo aí que a gente chama de meia volta, né? Ou ângulo raso, ângulo de 180 graus, certo? Vamos exercitar um pouquinho então? Bom, essa questão traz pra gente aí um quadrilátero e pede para a gente encontrar o valor de cada ângulo desse quadrilátero. Observe que um dos ângulos é 2x, né? E o outro é 4x, né? Nós temos dois ângulos com a mesma medida, dois ângulos medindo 2x e dois ângulos medindo 4x, né? Também com medidas iguais aí. Muito bem. Então, a gente quer calcular o valor de cada ângulo. Para a gente calcular o valor de cada ângulo, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é encontrar o valor de x, certo? Bom, a gente sabe que esse polígono aí é um quadrilátero, que já visualizamos que ele tem, né, 4 lados. Mas, muito bem. A gente viu aí nos slides apresentados anteriormente que a soma dos ângulos internos de um polígono é sempre dada por S, né? Nós vimos isso aí, soma dos ângulos internos, que nós chamamos lá de SI, né? Aqui nós vamos padronizar como S, tá? É igual a N menos 2, certo? Onde N é a quantidade de lados desse polígono, vezes 180 graus, certo? Bom, se essa figura é um quadrilátero, nós sabemos que o número de lados dessa figura é igual a 4, né? Então, lá na nossa fórmula, nós vamos substituir o valor de N por 4. Então, na nossa fórmula, nós teremos S, né, que representa a soma dos ângulos internos aí do polígono, é igual a 4, onde 4 é a quantidade de lados, né, que é o nosso N, menos 2 vezes 180 graus. A primeira coisa que a gente vai realizar é essa diferença que aparece dentro do parênteses. Então, nós faremos primeiro 4 menos 2. E 4 menos 2, gente, é igual a 2, certo? Então, nós temos aí soma dos ângulos internos igual a 2 vezes 180. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos aí vai ser igual a 360 graus. Nós já conhecemos, né, essa soma dos ângulos internos do quadrilátero aí, que nós vimos aí nos slides anteriores, né, que era 360 graus. Mas se você não lembra, você pode aplicar na fórmula como nós fizemos aqui na questão. Então, nós sabemos o quê? Que se a gente somar os ângulos 2x mais 4x mais 2x mais 4x, nós vamos ter exatamente 360 graus, certo? Então, vamos lá realizar essa operação? Sabemos que 2 mais 4 é igual a 6, mais 2 é igual a 8, mais 4 é igual a 12, né? E a gente vai repetir aí a incógnita x. Então, 12x é igual a 360.
Então, nós temos que x vai ser igual a 360 e o 12 que estava multiplicando x vai passar para o outro lado com operação inversa aí, né? Que é a operação de divisão. Então, nós vamos ter 360 dividido para 12. Então, quer dizer que x é igual a 30. Gente, será que nós terminamos nossa questão? Observe o que a questão pede. Calcule o valor de cada ângulo, né? Bom, então nós não terminamos ainda a nossa questão. A gente só descobriu o valor de x, certo? Então, agora basta a gente substituir x em cada ângulo aí para descobrir o valor, né, desses ângulos aí que estão aí, né, ocultos, né, pela incógnita. Então, o primeiro ângulo mede 4x, então no lugar de x nós vamos substituir pelo número 30, e 4 vezes 30 é igual a 120. O outro ângulo aí, né, o ângulo oculto, né, o ângulo que queremos descobrir é igual a 2x. 2x, né, 2 vezes 30, que é igual a 60 graus, tudo bem? Muito bem, então descobrimos, né, que os ângulos aí desse polígono medem 120, 120, 60 e 60 graus. Muito bem. Então vamos retomar aí o que a gente viu na aula de hoje? Então na aula de hoje nós aprendemos sobre o quê? Sobre os ângulos internos e externos de um polígono, certo? E nós aprendemos também como se calcula, né, a soma dos ângulos internos de um polígono, qualquer, né, que seja ele, e também aprendemos que a soma dos ângulos externos de um polígono, né, é sempre igual a 360 graus. Então, se você tem alguma dúvida ainda, quer assistir essa aula novamente, acesse a nossa plataforma Edu, que essa aula vai estar lá salva para você. Né? Se você tem alguma dúvida ainda que ficou a respeito desse conteúdo, você pode entrar em contato com o professor e da disciplina lá na sua escola, né? E tirar todas essas dúvidas. Mas não deixe de assistir a nossa próxima aula, fique aqui com a gente e até mais!